1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes, como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Veja o que Paulo está a dizer aqui nessa carta. Que o tema da morte, aqui, enfrentado pela palavra dormir, ou os que dormem, não é motivo de pânico e preocupação, mas é motivo de consolo. Sabe aqueles assuntos que a igreja às vezes evita conversar? Sobre aqueles assuntos que a igreja evita tratar? Por medo de ser mal compreendida? Ou porque são assuntos que viraram tabu? A grande verdade é que é melhor falar sobre esses temas do que imaginar uma realidade que não é verdadeira. Um exemplo é a pornografia. Esse é um assunto que cada vez mais estamos conscientes, precisa ser enfrentado, conversado, dialogado, discutido. Precisamos pregar a esse respeito e não imaginar que ele é um problema de um grupo pequeno de pessoas, ou até predominantemente de pessoas não cristãs. Há pesquisas aí de cunho anônimo, especialmente no caso dos entrevistados tendo preservado a sua identidade, que nos indicam que o problema da pornografia é muito maior do que a gente imagina. E é um erro negar, conversar a respeito deste assunto, imaginando que quando a gente não fala, o problema não existe. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, às vezes, a gente precisa enfrentar esses assuntos e encontrar solução para eles. O que vimos na semana passada, e quero aqui aconselhar realmente aqueles que não pegaram as últimas 2 reuniões, vale a pena dar uma olhada nesses sermões, mas o que vimos foi que o nosso futuro não será um mundo impessoal, como muita gente acredita. Eu morro, viro pó e me torno parte de um universo cósmico, de uma coisa só, viro poeira, perco minha identidade, minha pessoalidade, meus relacionamentos, minha identidade como filho de Deus. Há um engano a esse respeito. E também, o futuro não será imaterial, como se a gente fosse fantasmas, voando aqui e acolá, como espíritos desencarnados,
porque o próprio Jesus e Paulo nos indicaram que a ressurreição ela é corpórea. Ela será com tudo que temos e somos, então não seremos espíritos desencarnados. Ou seja, preservaremos no céu relacionamentos, veremos a restauração de todas as coisas. Se a consciência desse futuro, meus irmãos, estivesse um pouco mais presente para nós, não ficaríamos tão desanimados como às vezes a gente fica quando temos insucessos nesse mundo. Quando não alcançamos aquilo que a gente imagina, ou quando nos decepcionamos. Cheguei a falar no domingo passado, por que pensar em vingança contra quem tratou você de forma injusta, se você sabe que no futuro receberá tudo o que desejou na vida, e muito mais do que você pode pedir ou pensar, e meramente porque Deus é bom. Por que ter inveja, se no futuro Deus nos surpreenderá com muito mais do que podemos pedir? E aí Paulo então vai nos mostrar que a esperança de novos céus e nova terra é transformadora. Mas hoje eu quero prosseguir com outras características da esperança cristã, e não só o fato de que a salvação é algo pessoal e também material. A esperança tem uma característica beatífica. Paulo não diz que após a morte simplesmente nós vamos estar juntos. Ele também não gasta muito tempo explicando como o mundo novo e restaurado será lindo e será belo. Essa não é a ideia central do apóstolo no Novo Testamento. A ênfase principal de Paulo sobre o futuro é de que estaremos com o Senhor, versículo 17, que acabamos de ler. Essa é a ênfase aqui. Em outras palavras, meus irmãos, como terceira característica da esperança que o crente tem quando morre, é que teremos perfeita comunhão com Jesus e o veremos face a face. Historicamente, essa realidade ou visão é chamada de visão beatífica. E Paulo fala sobre esse assunto em 1 Coríntios 13, 12. Abra comigo esse texto belo de Paulo. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como em espelho. Mas então veremos face a face. Não passe correndo nesse texto aqui, porque ele tem profundidade. Agora veremos em parte. Conheço em parte, mas então quer dizer, naquele dia conhecerei plenamente. Veja, assim como sou plenamente conhecido. E não é só Paulo que lida com esse assunto. Veja o que João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 2, sobre isso escreve. Sabemos que quando Cristo se manifestar, veja bem, futuro, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Hoje ainda isso não acontece. Hoje há uma parcialidade nessa leitura e experiência com Jesus. Escute bem, porque isso é fundamental. Porque é muito comum hoje algumas teologias trazerem essa experiência futura para o aqui e agora, forçando-as como se fosse possível ou estivesse em nossa mão fazê-lo. Mas aqui fica bem evidente, a partir de 2 apóstolos, que há algo para se revelar, há algo por acontecer com respeito a Jesus e a revelação dele na nossa vida. Ou seja, meus irmãos, quando olharmos para a face de Cristo naquele dia, seremos completamente transformados. Sobre isso não há dúvida a partir do texto. Pois como diz Paulo, finalmente seremos plenamente conhecidos e, no entanto, plenamente amados.
Sabe quando você vê as imperfeições da esposa, ou você vê as imperfeições do marido, você tende a ter problema de relacionamento. Por quê? Porque o nosso amor não é o amor divino, puro, sem interesse. O que aqui está por acontecer é que Jesus não só nos terá perdoado e transformado de toda pecaminosidade, mas nos amará plenamente a cada um de nós. Quando Moisés pediu, com muito medo, eu diria até, mas também com temor, para ver a glória divina, lá em Êxodo 33, meus irmãos, o que Deus respondeu? Deus respondeu que seria fatal para qualquer ser humano contemplar a glória diretamente. Em Êxodo 33, versículos 19 e 20, isso fica evidente. Seres humanos pecadores não podem entrar na presença do Deus Santo e viver. Então, por mais que hoje a gente toque neste assunto da glória de Deus, e até mesmo em nossos cultos, é sempre importante lembrarmos que a glória traz consigo santidade, natureza pura da divindade, e a maneira de nós alçarmos a esta glória é muito mais Deus se fazendo gente por meio de Jesus, nos permitindo esse encontro, essa relação, do que o ser humano se habilitando para essa glória. E é muito comum em nossos dias hoje, uma falsa noção de santidade, ou uma noção equivocada sobre quem é o ser humano, como se nós nos habilitássemos para estar ou tocar a glória de Deus. Contudo, Moisés sabia desse perigo. Daí a razão da cautela, do medo e do cuidado. Ele era o mediador entre Deus e o povo. O povo mesmo temeroso pedia que Moisés fosse esse mediador. O povo chegava perto do Monte Horebe e tinha receio quando Deus falava. Por que, afinal de contas, Moisés buscou essa visão direta da glória de Deus? É a pergunta que talvez nós possamos nos fazer. Porque ele sabia, meus irmãos, intuitivamente, que nós fomos criados para conhecer e amar a Deus de modo supremo. Nós fomos criados para ter comunhão com o amor de Deus e para ver a sua beleza. Então, ao mesmo tempo em que Moisés tem medo, tem respeito, ele sabe que ir na direção de Deus é o seu destino, que Deus tem aquilo que ele procura. Então Moisés faz esse pedido a Deus para transpor a pecaminosidade, a natureza humana aquém da natureza divina, e ele intercede para que Deus lhe permita ter esse contato com aquele que lhe criou. Moisés sabia, em alguma medida, que nossa inquietação humana, aquilo que nos leva a buscar aprovação, consolo, experiências estéticas de beleza, amor, poder, realização, é uma forma somente de preencher aquilo que Agostinho chamou um vazio do formato de Deus dentro de nós. Então essa é uma expressão que não é a original nossa, né? Você já deve ter ouvido alguém pregar que a gente tem um espaço dentro de nós que é exatamente do tamanho de Deus. Agostinho já provocou a gente no passado, no quarto século, a respeito disso, de que tudo aquilo de que precisamos, na verdade, está nele. Mesmo que nós não saibamos, ainda que intuitivamente a gente corra para Deus. Tudo o que se refere à beleza, à bondade, a poder, a realização, tudo está em Deus. Porque, na verdade, meus irmãos, em todos os braços que a gente procura, nós estamos procurando os braços de Deus. Em toda face cheia de amor, a gente procura a face de Deus. Em toda a realização, nós, na verdade, queremos a aprovação de Deus.
como diria Agostinho, essa busca humana por sentido. Moisés, então, estava em busca dessa visão beatífica, de um relacionamento direto com o seu Criador, face a face, com Deus, para quem nós fomos criados. Mas a resposta de Deus a Moisés é o tema do restante de toda a Bíblia e do próprio Evangelho, meus irmãos. Deus disse a Moisés que ele teria que ser coberto, ele teria que ser escondido na fenda de uma rocha para que visse apenas as costas de Deus. E aqui, claro, é uma metáfora. Moisés tinha que ser protegido, sob pena daquela glória, destruir a vida de Moisés pelo contraste de natureza que havia naquela relação. No Antigo Testamento, meus irmãos, vemos a glória de Deus morando no Santo dos Santos, no tabernáculo. Não era só no tabernáculo, era numa parte específica do tabernáculo. Uma parte inacessível, a não ser para o sumo sacerdote. Mas, meus irmãos, quando Jesus vem ao mundo, João anuncia que em Cristo nós vimos a sua glória, João 1,14. E Paulo acrescenta que graças à morte e à obra de Cristo em nosso favor, aqueles que creem nele experimentam pela fé um antegosto dessa futura visão, que não é só uma visão, mas uma visão transformadora. Veja a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja, na face de Jesus Cristo há uma revelação de glória por parte da divindade. Meus irmãos, esse não é o encontro direto, face a face, porém, que Moisés pediu e que, de acordo com Paulo e João, ainda está no futuro. Esse encontro é apenas uma visão pela fé que podemos ter agora, no presente. Ainda não podemos ver a glória de Deus com os nossos olhos físicos, como muitos imaginam. Mas pela fé, a palavra e o Espírito podem nos dar forte percepção da presença de Deus e da sua realidade em nossa vida e em nossos corações. Por vezes, a gente lê promessas e verdades das Escrituras, e Jesus se torna irresistivelmente real e consolador para nós. Como é que Paulo expressa esse fato? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então veja, esse é um assunto fundamental em nossos dias como igreja cristã. Esse desejo por parte de Moisés, de uma certa maneira, nos é antecipado pelo novo nascimento em Cristo, pelo derramamento do Espírito, mas ainda assim, em parte conhecemos, em parte experimentamos. Paulo fala de algo que ocorre muito mais raramente do que deveria, que é essa experiência de fé, esse antegosto, mas ele não considera essa experiência reservada para alguns poucos santos, como muitos hoje apregoam ou dizem, como se isso fosse privilégio de alguém. Veja o que ele escreveu em Romanos 5:5. A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que Paulo faz aqui, ele afirma que nossa esperança futura é fortalecida na proporção em que não apenas conhecemos intelectualmente o amor de Deus,
mas em que Ele é derramado em nosso coração e assim experimentado por meio do Espírito Santo. Então existe alguma coisa assim que Deus faz em revelar a si próprio por meio da fé, como um antegosto daquilo que nós vamos experimentar no futuro. E isso passa do raciocínio intelectual sobre certo e errado, verdade e mentira, e vai para a dimensão da experiência do Espírito em cada um de nós. Muitos vivenciaram aquilo que Paulo aqui menciona. Talvez você mesmo esteja lendo a Bíblia, orando ou cantando louvores a Deus, quando percebe, sente, experimenta a grandeza do amor de Deus. Mas ainda assim é parcial, é pela fé, mas é suficiente para consolar e transformar. E é o que está em curso em nossas vidas, ou quando nos reunimos aqui, ou quando temos nossa vida devocional diária, ou quando testemunhamos da fé para alguém que não é cristão. Há um consolo do Espírito que nos dá cada vez mais esperança, e em meio a esse consolo a gente vai sendo transformado e nem percebe, mas é uma obra de Deus. É a luz da face de Cristo que resplandece em nossos corações. William Cooper escreveu assim: por vezes uma luz surpreende o cristão enquanto ele louva. É o Senhor que acende com sua cura, que repousa. C.S. Lewis, a respeito deste assunto, observa: se essa parte da glória de Deus que se encontra correnteza abaixo é tão inebriante, sob essa manifestação aqui e agora do Espírito em nós, não a definitiva, como será beber diretamente da fonte? É a conclusão do autor. Se a experiência que a igreja tem do Espírito hoje já lhe proporciona esse vislumbre da glória de Deus, ainda que parcial, pela humanidade e pecaminosidade em que nos encontramos, se a gente pega essa cachoeira já tocando no seu destino, como será a fonte lá em cima? É o que Lewis pergunta. Porque foi para isso que nós fomos projetados, meus irmãos. O Salmo 16, por exemplo, termina com uma frase que diz bem assim: na tua presença, versículo 11, há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Ainda predomina em alguns círculos uma ideia de cristianismo ou de fé bastante pessimista, por que não dizer legalista, completamente sacrificial, desprazerosa, como se ser cristão fosse só negar e fosse uma atitude negativa. Mas há, claro, no Evangelho um convite para ir a Jesus e descansar, para ir a Ele e ter vida e vida em abundância, e não só para evitarmos coisas que não são boas. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira pelo Deus vivo. Onde está Deus, meus irmãos? Onde está a fome em nossos corações por aquele que somente pode supri-la? Onde está? De acordo com o Salmo 17, no seu versículo 15, depois da morte, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Que bela passagem na parte dos Salmos. Quando, depois da morte, eu acordar, versículo 15 do Salmo 17, me satisfarei com a tua semelhança. John Flavel, pastor e teólogo inglês do século 17, escrevendo sobre o Salmo 17 e sobre a visão de Deus em nosso futuro, escreveu assim: será uma visão que proporcionará satisfação. Naquele dia vamos ver o Senhor. O entendimento
não pode mais saber, a vontade não pode mais desejar, as afeições de alegria, deleite e amor descansam plenamente e se aquietam no seu centro. Agora escute. Tudo o que lhe dá prazer nas coisas terrenas jamais poderá satisfazê-lo, pois todos os seus desejos são eminentemente pelo próprio Deus. Meus irmãos, os consolos que temos aqui são gotas que estimulam, em vez de satisfazer os apetites da nossa alma. Mas naquele dia o Cordeiro nos conduzirá a fontes de água viva. Há quem diga, a partir dessa mensagem, que essa é uma leitura pessimista, reducionista a respeito do nosso papel nesse mundo, mas não é, não se engane. E basta a gente enfrentar a morte para saber disso. Alguém já disse o seguinte, a respeito das suas viagens. Uma das coisas boas da glória futura é que não precisamos comprar souvenirs. Não dizemos, não tirei fotos quando fui àquele lugar, ou não tive esta ou aquela experiência, que pena. Porque qualquer coisa maravilhosa ou extraordinária neste mundo é apenas um eco ou antegosto do que está presente na visão de Deus e no novo céu e na nova terra, um mundo de amor. Nós ainda temos uma visão pequena a respeito desse novo mundo que Deus vai fazer. E a gente resolve construir com fortes alicerces nossa casa aqui e agora. Quando na verdade Jesus disse que quem ouve e pratica as minhas palavras é quem construiu a sua casa sobre a rocha. Nós confiamos mais na alvenaria, nos ferros, no dinheiro investido na nossa estrutura aqui e agora. Nos falta visão do céu, perspectiva do mundo novo que Deus vai fazer. Por isso aqui a citação dos souvenirs e do lamento que a gente às vezes sente por não ter tido tal experiência ou visitado tal lugar, na verdade ficará na sombra perto do que tem para se revelar ali na frente. Não perderemos nada. Quando por fim você vir o Deus do universo olhar para você com amor, todas as potencialidades da sua alma serão liberadas e você experimentará a verdadeira e gloriosa liberdade dos filhos de Deus, conforme Paulo escreve em Romanos 8, 21. Irmãos, nós somos tão presos ainda, tão pequenos, tão limitados em fé, tão ainda presos a este século. A gente tenta, pela fé, se aventurar em outras dimensões, mas a gente é confrontado o tempo todo com o fato de que o mundo é o aqui e agora. Mas há mais um aspecto importante da esperança cristã que você não pode esquecer nessa noite. Enquanto outras religiões talvez creiam em vida depois da morte, elas não oferecem uma garantia firme de quem vai desfrutar essa vida no futuro. Teócrito escreveu: esperanças são para os vivos, os mortos não têm esperança. Preste bem atenção sobre isso. Outras religiões não têm como oferecer a nenhum indivíduo a certeza de que ele é suficientemente virtuoso para merecer uma boa existência depois da morte. Esse sempre vai ser um dilema. Fiz o suficiente? Fui justo o suficiente? Fiz o bem que era necessário, afinal, para herdar a vida eterna? No entanto, Paulo escreve algo diferente a esse respeito. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. A base é outra, não sou eu, é o que Jesus fez por mim.
A segurança é objetiva e não subjetiva a partir do que eu acho ou sinto, mas é a partir do que Cristo fez em meu lugar. Eu sou por Ele, de forma gratuita, habilitado para estar para sempre com o Senhor. Ora, o que quer dizer isso? O salário do pecado é a morte. É isso o que eu e você merecemos, meus irmãos. Mas quando um prisioneiro paga a sua dívida, ele é liberto. Você pega alguém, por exemplo, hoje que não paga a pensão para quem deve. No nosso sistema legal, essa pessoa é presa, mas se ela pagar, ela é posta em liberdade. A lei não terá mais então o direito de detê-lo. Portanto, quando Jesus pagou toda a dívida do pecado com a sua morte, ele foi ressuscitado. A lei e a morte não podiam mais detê-lo, e também não podem nos deter se nós cremos no Jesus e no seu sacrifício. Aqui não tem como esquecer Romanos 8:1, agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Não fomos nós que abrimos esse caminho. O segredo é que nós estamos nele, morremos com ele, ressurgimos com ele. Então é nele que está a nossa segurança de uma nova vida. Não há dúvida, não há temor, não há insegurança, há certeza, porque não há nenhuma condenação. Quando, meus irmãos, depositamos em Jesus a nossa fé, estamos livres da condenação, como se nós mesmos tivéssemos cumprido a pena, como se tivéssemos morrido. Paulo escreveu: se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Estar em Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a recebendo pela fé. É isso que Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses 4. Não apenas sabemos do mundo futuro de amor, não apenas sabemos da visão que um dia vamos ter de Deus e que o mundo todo vai ser renovado, mas a igreja recebe a garantia de que essas coisas espantosas são nossas, pela fé e de forma gratuita, por causa dos méritos de Jesus. E é com base nisso que a igreja não anda com medo, é com base nisso que a igreja não ameaça, é com base nisso que a igreja não tem nenhum tipo de avareza, ou não deveria ter pelo menos, e muito menos ciúmes, mas gratidão, porque ela foi comprada por um preço caro. Não imaginamos, meus irmãos, cheios de ansiedade, se fomos bons o suficiente para estar com Deus quando a gente morre. Essa é uma pergunta frequente no leito de morte. Pastor, eu queria poder voltar e fazer o que eu não fiz. Está em questão aqui o fazer suficientemente. Está em questão aqui um coração que está oprimido, inseguro e cheio de dúvidas se ele contribuiu de forma eficiente para a sua eternidade. Vivemos com a profunda certeza, como cristãos, de tudo isso. Isso faz a nossa esperança cristã ser algo sem igual. O que mais podíamos pedir, meus irmãos? Diante das promessas que nos temos, quando a morte nos sobrevém. Começamos essa conversa falando da tristeza que a morte causa, mas junto com a tristeza, a esperança. Em Marcos, capítulo 5, Jesus é levado a um quarto em que há uma garotinha morta. Todos ali estão chorando alto e se lamentando, mas Jesus está calmo. Ele se senta, segura a mão daquela menina. O relato de testemunhas oculares registra as palavras em aramaico que Jesus disse a ela, Talita cum, cuja tradução talvez mais apropriada é, meu amor, levante-se. Ela se levantou. Jesus se senta, segura a mão da menina e fala a ela
como um pai ou uma mãe fala com uma criança num dia de sol. Jesus diz: meu amor, é hora de se levantar. O que Jesus, meus irmãos, tem diante de si naquele momento? A força mais tremenda, inexorável, inescapável, implacável que a raça humana tem que enfrentar é a morte. E com um leve movimento da mão, ele faz a menina se levantar. É sua forma de dizer: se eu o seguro pela mão e se você me conhece pela fé, nada pode lhe fazer mal. Não depende de nós, depende da mão dele que se estende para que eu seja então ressurreto. Até mesmo a morte, meus irmãos, quando ela vai chegar, será apenas como despertar de uma noite de sono para os que creem. Se eu o seguro pela mão, até mesmo a morte, quando chegar, apenas o transformará em alguém mais extraordinário. É quando a gente quer, às vezes, brecar a morte de alguém e a pessoa já está com o coração no céu. Porque a gente acha que a pessoa vai perder. Que ela vai ter uma perda. Veja o que C.S. Lewis, escrevendo sobre esse tema, escreveu. Deus transformará o mais fraco e o mais imundo dentre nós em uma esplendorosa e radiante criatura imortal, que pulsa com energia, alegria, sabedoria e amor inimagináveis, um espelho límpido, sem manchas, que reflete Deus com perfeição, embora em menor escala. Seu poder, prazer e bondade infinitos, é isso que nos espera. Nada menos, Lewis escreveu, em Cristianismo Puro e Simples. Meus irmãos, finalizando, em nossa cultura, um dos poucos lugares em que é aceitável falar sobre morte é num funeral. Nós já estamos há 3 cultos falando sobre ela. As pessoas comparecem a funerais por vários motivos. Um deles, é claro, é honrar o falecido e expressar a admiração por sua vida singular. Ele era uma pessoa, um amigo, tinha um nome, tinha uma história. No entanto, nossa mente também é obrigada a refletir sobre coisas de importância suprema. Assim como pensamos em nosso casamento, ou porque nos lembramos, ou porque temos expectativa de casar, quando a gente assiste uma cerimônia de casamento, um funeral nos confronta com o fato de que um dia outros comparecerão ao nosso funeral. E disso nós não vamos escapar. Eu estava olhando agora esse baterista dessa banda conhecida, e a primeira coisa que todo mundo fala, né, ou pelo menos muitas vezes um cristão manifesta é: o cara estava debaixo de droga, o cara era um ímpio, olha qual foi o fim dele. Mas a verdade é que essa morte ilustra que, na iminência de um grande show de proporções mundiais, Deus decidiu que aquele show não ia acontecer, e essa pessoa parava por aqui. Porque a morte é assim. Quando Deus decide, chegou a nossa hora. E quem está preparado para ela? Com frequência, esse fato volta nossa atenção para perguntas sobre a realidade de Deus e da vida depois da morte. E eu sei que nessa hora é a hora em que realmente bate a dúvida: Deus existe? Até hoje o que eu fiz indo aos cultos e servindo a Deus e cantando e convivendo com os meus irmãos, até pode ter algum sentido, mas será que Deus existe para a vida continuar depois da sepultura? Depois de um funeral,
A menos que o falecido seja um membro da família, meus irmãos, ou um amigo muito chegado, a nossa mente volta ao seu modo habitual e segue a sua vida. E procura viver de modo que esses pensamentos sejam afastados o máximo possível, porque não queremos lidar com a nossa finitude. Em um culto fúnebre, estamos literalmente na presença da morte. Tem um corpo no caixão. Embora as pessoas tenham várias reações na presença da morte, podemos cometer dois erros opostos. E quando eu falo sobre presença de caixão, isso cada vez é mais incomum, né? Porque tudo é feito para proteger as crianças, proteger os pais, proteger os familiares de não se depararem com aquele caminho que todos um dia vão trilhar. Mas há dois erros que a gente pode cometer. Um, desesperar-se em excesso. E o outro é dar de ombros e deixar de aprender uma lição necessária. Nenhuma dessas atitudes nos beneficiará. Logo, meus irmãos, devemos seguir a instrução bíblica. Devemos nos entristecer, mas devemos ter esperança. Devemos despertar da negação e descobrir uma fonte de paz que não nos abandonará. Nossa fonte de paz não está em nossa saúde, não está em nossos bens, na posição social que a gente ocupa, ou na quantidade de médicos bons que nos cercam. Nossa posição segura está em Cristo. Por fim, depois de sofrer a dor da morte, mas com esperança, devemos rir e devemos cantar. Há pessoas que no término de um sepultamento, elas não conseguem ficar à vontade quando, por exemplo, irmãos celebram com alegria a Jesus e a ressurreição. Soa indelicado, soa insensível. Mas atenção, a Bíblia diz que quando o Filho de Deus voltar, os montes e os bosques cantarão de alegria. Quando o Filho de Deus se levantar trazendo cura em suas asas, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que os montes e as árvores cantarão de alegria, pois nas mãos dele finalmente nos tornaremos tudo o que Deus planejou que nós fôssemos, sem limitações, sem decepções. E eu repito, insisto, a minha fala não é de um despeitado, como se a vida, entre aspas, não me tivesse favorecido. Eu teria muitos motivos aqui para dizer a vocês de como a vida foi boa para mim. Não é este o sentido. O sentido é a perspectiva comparativa do que está para lá. O sentido é a falta de clareza e amplitude quanto à verdadeira vida que ainda vai se manifestar e que nós a espreitamos por entre as frestas. Se é verdade que os montes e as árvores cantarão de alegria, o que o Filho de Deus será capaz de fazer? O poeta cristão George Herbert, século XVII, imaginou o seguinte diálogo, preste atenção, entre a morte e o cristão. E pensou como pano de fundo, 1 Coríntios 15. Diz o cristão: ai, pobre morte, onde está a tua glória? Onde está a tua afamada força? Teu antigo aguilhão. A morte responde: ai, pobre mortal, ignorante da história, vai e lê como matei teu rei. O cristão responde: pobre morte, e quem foi com isso ferido?
morte, tua maldição lançada sobre ele, foi quem te tornou amaldiçoada. A morte responde. Os vencidos podem falar, mas um dia tu morrerás. Ela diz ao cristão, estes braços da morte te esmagarão. E finalizando, escute bem agora, o cristão responde, não me poupes, ó morte, faze o pior que puderes, porque um dia serei melhor do que antes, e tu, muito pior, deixarás de existir. Em outro texto, este autor diz a seguinte frase, a morte costumava ser um carrasco, mas o Evangelho a transformou em um jardineiro. A morte costumava ser um carrasco, mas surpreendentemente o Evangelho transformou a morte em um jardineiro que nos preparou. A morte podia nos esmagar, mas agora a única coisa que pode fazer é nos plantar no solo de Deus, para que nos tornemos algo realmente extraordinário. Finalizando, muitos anos atrás, pouco antes do pastor de Chicago, Moody, falecer, ele disse o seguinte, em breve, vocês lerão nos jornais de Chicago que Dwight Moody faleceu. Não acreditem, estarei mais vivo do que agora. Assim, meus irmãos, entristeçam-se com esperança. Despertem e fiquem em paz. Riam diante da morte. E cantem de alegria por aquilo que nos espera. Se Jesus segura você pela mão, você pode cantar. E você pode celebrar.